O dólar bateu a tão temida marca dos R$ 6. E se você já entendeu que é importante investir no exterior para proteger o seu dinheiro, mas ainda não quer se dar o trabalho de realmente mandar dinheiro para fora e investir direto lá, esse vídeo é para você, porque a gente vai falar sobre como se expor ao exterior ainda na corretora aqui no Brasil, sem mais trabalhos. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Você pode até não acompanhar notícias do mercado, você pode não entender nada de macroeconomia, mas você vai estar vendo com certeza que as coisas estão ficando mais caras e que o dólar bateu um marco que a gente não queria, que era valer R$ 6. Inclusive, o vídeo que eu fiz e postei na semana passada envelheceu muito rápido nesse ponto, porque eu gravei ele 2 semanas antes falando que o dólar estava mais ou menos em 5,80 e na verdade quando ele foi publicado o dólar já estava em R$ 6. E no vídeo eu falei que comprassem dólar, né? Minha sugestão é que as pessoas comprassem ativos dolarizados, porque se o dólar chegasse em R$ 6, a gente ia ter querido começar antes. E de fato, infelizmente, chegou até antes de eu publicar esse vídeo. Mas falar sobre isso continua sendo relevante. Já era relevante mesmo quando o dólar estava R$ 3, R$ 4. Inclusive porque não é só a questão situacional, né, da economia desse momento que faz a gente querer ter esse investimento ligado ao exterior. A gente tem esse ponto, né, porque o Brasil não está num momento muito bom, a nossa dívida pública ela está muito alta, o governo liberou um novo pacote fiscal que não foi bem recebido pelo mercado. Existe alguma expectativa de corte de algum imposto, mas que não vai vir com uma redução dos gastos públicos. Então há muita desconfiança do que vai ser do Brasil, da nossa bolsa, né? E acaba que isso impacta na bolsa de valores, desvalorizando, fundos imobiliários caindo muito e na nossa taxa de juros aumentando, e mesmo com ela aumentando, a gente não está conseguindo segurar o dólar. O dólar está em R$ 6. E por mais que muita gente ache que só quem viaja, não é verdade, porque a gente tem, por exemplo, o agro, né? As commodities, alimentos e pecuária ali que são negociados em dólar na bolsa. Então, se o dólar fica mais caro, essa comida vai ficar mais cara para a gente aqui também. A gente tem o diesel, né, o combustível que é negociado em dólar e a nossa alimentação depende do transporte. Então, se o transporte, né, em caminhões fica mais caro, nossa comida na ponta vai ficar mais cara também. Então, é uma tendência, inclusive, da gente ter mais inflação por causa disso. Fora os artigos, os bens que são diretamente importados, a gente tem esse impacto indireto também. E fora essa questão, então, do momento que estamos vivendo, existe uma outra questão muito importante que é sobre a diversificação geográfica. A gente, como Bolsa Brasileira, representa 2% do mundo inteiro. Então não faz sentido que a gente limite nossa diversificação de investimentos só nesses 2%, se a gente pode se expor ao mundo inteiro. E não necessariamente, inclusive, mandando dinheiro para fora. Nós temos algumas formas de exposição ao exterior de forma indireta, que são 3 que a gente vai trazer aqui. Primeiro, BDRs. BDR é uma sigla para Brazilian Depositary Receipts. Então, são ações, empresas que são negociadas fora do Brasil, que tem essa negociação trazida para cá por meio de BDRs. Esses BDRs podem ser a própria empresa que decide abrir o capital aqui, ou pode ser, por exemplo, uma instituição financeira que compra esses ativos lá fora e mantém eles em garantia para disponibilizá-los aqui no Brasil por meio desses BDRs. A gente tem várias ações muito famosas que são disponibilizadas no Brasil por meio desse BDR. Então a gente tem Apple, a gente tem Microsoft, a gente tem Google, a gente tem várias empresas diferentes que a gente pode se expor a elas, mesmo negociando diretamente aqui no Brasil. E, inclusive, os BDRs possibilitam o pagamento de dividendo.
Então, se você compra um BDR da Apple, por exemplo, e a Apple distribui dividendos, você pode receber esse dinheiro na sua conta aqui por causa do seu BDR, já descontado de todos os impostos. Outra opção também são os ETFs internacionais que a gente tem na B3. ETF também é uma sigla para Exchange Traded Funds, que no Brasil a gente usa o nome de fundo de índice simplesmente. A ideia do fundo de índice do ETF é que ele vai seguir a alocação de algum índice já existente. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem o índice Bovespa. É a nossa principal referência para a gente falar se a bolsa subiu ou caiu, e ali dentro tem uma cesta das principais ações com pesos diferentes, então com tamanhos diferentes também. Só que a gente não consegue investir no Ibovespa em si, porque ele é um índice teórico, mas a gente consegue investir em fundos de índice que replicam exatamente a alocação do Ibovespa. Então a B3, ela divulga quais são os ativos e qual é o tamanho de cada ativo dentro da carteira do Ibovespa. Então a gente pode ter uma empresa que vai simplesmente replicar essa alocação. E a gente tem a mesma coisa para investimentos fora do Brasil. Então, mesmo por meio da B3, a gente tem, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF, acho que dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, que replica a alocação do S&P 500. Então, é como se fosse o Ibovespa lá dos Estados Unidos, das ações que são negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, e ali a gente está investindo em 500 empresas diferentes que são negociadas lá fora. Isso já traz uma diversificação interessante em um único investimento. Mas a gente tem vários outros ETFs, então fora o IVVB11, igual a ele, irmão, com o mesmo objetivo, a gente tem o SPXI11. Ele também busca investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente também tem o NASD11, que é um outro ETF focado nas empresas da Nasdaq, que é uma bolsa dos Estados Unidos que é mais focada para as ações de tecnologia. Então, não quer dizer que no S&P 500, no IVVB11, SPXI11, você não tem alocação na parte de tecnologia. Obviamente tem, porque são das empresas maiores que a gente tem na bolsa hoje no mundo. Mas o NASD11 é mais focado nisso. Mas fora isso, a gente também tem ativos de ETFs que são focados em algum setor específico ou país específico. A gente tem de país, a gente tem o China 11. A gente também tem um para a Europa, que é EURP11. Se você não quer segmentar focando só nos Estados Unidos, ou só na Europa, ou só na China, tudo bem, a gente também tem um ETF que investe no mundo inteiro. A gente tem pelo menos duas opções, que são elas a World 11, WRDL 11 e ACI 11. Também tem esse objetivo de investir no mundo inteiro. E aí você não deixar seu dinheiro também só exposto a Brasil e Estados Unidos, mas ter uma bolsa, uma alocação de bolsa global. Não quer investimentos em renda variável, porque aqui eu também falei basicamente da renda variável, tudo bem. A gente tem um ETF que investe na renda fixa dos Estados Unidos, que é o USDB11. A gente tem várias opções de ETFs para ter essa variedade de opções sem mandar o dinheiro para fora. Mas se você não quer fazer uma negociação de bolsa, a gente tem a terceira opção, que são fundos de investimento com exposição ao exterior. O fundo de investimento, ele não é negociado em bolsa. Então, o primeiro ponto sobre isso é que a gente vai ter uma facilidade na hora de declarar isso no imposto de renda e na hora de pagar imposto. Então, se você quer a maior simplicidade com essa exposição ao exterior, talvez essa opção seja interessante, porque você vai lá dentro da sua corretora, na parte de fundos, você escolhe o que tem a alocação no exterior e ali, quando você fizer seu investimento, né, na hora de declarar ele na sua declaração anual de imposto de renda, é uma linha que a sua corretora já vai te informar exatamente quanto que vai ser que você tem que informar. E na hora de você resgatar, a corretora também, na verdade o gestor do investimento, né, vai já
tirar o imposto. Então, o que você recebe na sua conta já é líquido de imposto. Então, tem esse lado positivo desse investimento por meio de fundos de investimento. O lado negativo de investir por meio de fundos, primeiro, é o percentual da alocação. Então, o fundo de investimento, para quem não é investidor qualificado, que é quem tem mais de R$1 milhão em ativos financeiros, né, em dinheiro no banco, a gente tem a alocação máxima de 20% em investimentos no exterior, que é um percentual muito pequeno. Então, quer dizer que se é 20% no exterior, você vai ter, sei lá, 80% de ações no Brasil ou renda fixa no Brasil, que vai acabar limitando muito a sua exposição ao exterior. E o segundo ponto é em termos de custo. Então, frequentemente, esses fundos de investimento que têm essa alocação no exterior, ele vai te cobrar 1,8%, 2% de taxa de administração. Esse é um valor em cima do seu patrimônio que você paga independente do resultado que eles te entregarem. E por mais que às vezes não pareça tanto, se eu falasse de 2% do seu patrimônio, a gente tem vários ETFs que vão cobrar menos de 1%, vão cobrar 0,3%, 0,5%. Então, comparativamente, você tem uma alocação menor no exterior, pagando um custo mais alto do que outras opções. Sendo que muitas vezes a alocação que faz esses fundos também é relativamente passiva, ele também vai alocar em ativos que você talvez conseguiria acessar mais diretamente por meio desses ETFs. Então é importante pesar aí para você o ônus e o bônus. Se você nunca investiu no exterior, comece, mesmo que pequeno, é muito bom, inclusive, começar aos poucos e ir entendendo mais e se expondo mais ao longo do tempo. Comece, mesmo que seja indiretamente, por meio desses ativos que eu falei aqui, que são ainda dentro da sua corretora no Brasil, que não vão te exigir abrir uma conta fora do Brasil e já vão então te possibilitar começar a estudar sobre isso, entender mais o que são ativos que você pode achar interessante ou não. Existem vários sites que vão detalhar mais os ETFs, os BDRs que a gente tem disponível, mas se vocês quiserem que eu traga algum específico para a gente analisar aqui, manda aqui nos comentários que a gente fala especificamente sobre eles também. E aí, gostou da ideia de investir no exterior? Me conta aqui nos comentários se você achou mais interessante escolher BDRs, ETFs ou fundos de investimento. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque é muito importante para o canal e se inscreve também para não perder nada. Obrigada, investidores, e até a próxima!